Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 6. O texto proposto para hoje compreende os versos 17 ao 26, que fala sobre o ministério de Cristo Jesus após ele ter selecionado, entre aqueles que o seguiam, 12 para serem discípulos pessoais e apóstolos. Esses receberiam uma maior atenção de Cristo Jesus e estariam frequentemente na companhia de Jesus Cristo, como era o costume naquela época. O mestre ensinava praticamente de forma diária e contínua os seus discípulos. O discipulado não envolvia somente a transmissão do conhecimento, a transmissão da informação. O discipulado envolvia o doar-se a si mesmo. Os discípulos participavam da vida diária, da vida comum dos seus mestres e aprendiam com eles, literalmente, sobre praticamente todos os aspectos da vida. Ocorreu naquela ocasião, vou começar do verso 12, capítulo 6 de Lucas. Ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou a noite orando a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolos. Simão, a quem chamou Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Há alguma variação em relação aos nomes, porque um autor às vezes cita um segundo nome ou o nome pelo qual o discípulo ou o apóstolo tornou-se conhecido. Mas a Bíblia declara, sem sombra de dúvidas, que o número dos discípulos escolhidos para estarem permanentemente com Cristo Jesus foi em número de 12. A escolha dos discípulos é apresentada logo após ele ter realizado um milagre, após o registro do milagre realizado numa sinagoga, quando, quando Jesus curou um homem que tinha uma das mãos, mão, a palavra que designava provavelmente todo o que nós chamamos de antebraço, né? Toda essa parte, mão e parte do braço atrofiadas, e ele curou aquele homem numa sinagoga no dia de sábado, e alguns mestres da lei ficaram indignados e começaram a propor que Jesus devia morrer porque ele curou alguém no dia de sábado. Dia de sábado, o nome já significa descanso. O descanso foi estabelecido por Deus para que o povo aprendesse a depender de Deus, a confiar em Deus, a dar descanso a si mesmos, aos seus servos, aos seus trabalhadores, aos seus animais e também à terra, evitar a exploração contínua e intensa, porque isso, com o passar do tempo, não produz desgaste, né? Produz assim enfraquecimento dos indivíduos, dos animais e também da terra. O sábado, o descanso, o repouso era uma característica do povo judeu, até hoje, mas o sábado, o repouso, era uma característica. O surgimento da cultura rabínica, os ensinamentos escriturísticos passaram a ganhar contornos de sentenças de vida ou morte. Então, esses homens que eram conhecidos como os mestres da lei aqui, que são os rabinos e os escribas, eles seguiam uma série de tradições que faziam acréscimos à legislação. E eles eram conhecidos por serem seguidores, supostamente, ou eram seguidores dessas minúcias que eles haviam acrescentado ao código mosaico, à legislação mosaica. Jesus, enxergando nisso uma deficiência, uma falha, uma subversão da fé, é uma subversão da obediência, porque era levado a um extremo que o significado em si acabava se perdendo. O repouso, o sábado,
é um ato de confiança em Deus, para estabelecer um vínculo de dependência. O serviço que era permitido no dia do sábado, sem nenhum obstáculo, era o serviço religioso. Isso incluía a misericórdia, a graça e a compaixão em relação a todos, em relação a tudo. Então, ficarem indignados porque Jesus curou alguém, alguém doente, alguém com uma necessidade no dia de sábado, deixa em relevo a hipocrisia religiosa e o risco que o ativismo religioso pode causar ou provocar na vida das pessoas. Uma palavra que descreve esse ativismo religioso extremado é o proselitismo, e a palavra moderna é o fanatismo. Pessoas que se atreviam até julgar e condenar quem estava fazendo bem, porque naquele dia, na cabeça deles, não se podia fazer absolutamente nada. Após designar os seus discípulos, Jesus desce da região onde ele estava, diz o texto. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. A partir daqui, esse sermão pode ser chamado Sermão da Planície. Jesus, como bom pregador que era, como bom orador que era, como os profetas também, ele repetia, ele reprisava, ele fazia inúmeras aplicações dos textos comumente por ele utilizados para o ensino dos seus discípulos e daqueles que o seguiam, inclusive dos textos apresentados nas sinagogas, quando ele era convidado para pregar. Estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinha de toda a Judéia, de Jerusalém, também do litoral de Tiro. Uma enorme multidão, abrangendo várias categorias de pessoas, várias classes de indivíduos. Pessoas que vieram para serem ensinadas por ele e curadas de suas doenças. Aqueles que eram atormentados por espíritos impuros foram curados, e cada pessoa da multidão procurava tocar nele, pois dele emanava poder que curava a todos. Jesus está fazendo a obra de Deus. Esse texto, e como muitos outros, a cura ganha bastante atenção, mas muito mais do que a cura, o que chamava muito a atenção naqueles dias era a maneira como os endemoniados, aqui aquelas pessoas atormentadas, eram libertas pela palavra de Deus, tá? Sem muita ginástica, tá bom? Sem muita ginástica, sem muito auê, sem muita gritaria. A autoridade revelada por Cristo Jesus era algo incomum, era algo que chamava a atenção, e a maneira como ele se dispunha a fazer a obra de Deus atraía as multidões. Por que atraía as multidões? Outros também ensinavam, outros também havia exorcistas naquele período também. Jesus ensinava gratuitamente e Jesus ministrava gratuitamente. Jesus não criava obstáculos para a aproximação das pessoas em relação a si, em relação aos seus ensinos. A popularidade estava crescendo, mas uma coisa que Jesus nunca permitiu e nunca insinuou é que a verdade de Deus tem um propósito única e exclusivamente de alegrar ou de proporcionar a libertação e a cura. A ministração do Evangelho de Cristo Jesus tem o propósito de converter mentes e corações a Deus. Aproveitando a multidão, a atenção dos seus discípulos, a confirmação da atuação do Espírito Santo na vida e no seu próprio ministério, porque o confirmador é o Espírito Santo, aquele que age para confirmar o ministério de Cristo Jesus, é o mesmo que age para confirmar o ministério de todo cristão. O Espírito Santo, que atua de uma forma muito simples e transparente. A forma é aquela que foi estabelecida na palavra de Deus. O que você está vendo aqui como acontecimento é o que foi profetizado pelo profeta Isaías. É a profecia em ação, é a palavra de Deus exercendo aquilo para o qual ela foi anunciada, atendendo às expectativas do povo de Israel, do povo religioso, enquanto guardiões
do testamento de Deus para a humanidade e também aliviando o sofrimento desse povo. Então Jesus, aproveitando a ocasião, as multidões, o interesse, o desejo das pessoas tocarem nele para serem curadas, para serem libertadas das suas aflições e angústias, Jesus, dirigindo o olhar para os seus discípulos, lhes declarou: está ensinando enquanto está atuando, agindo. Bem-aventurados ou verdadeiramente felizes são vocês, os pobres, porquanto a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados, verdadeiramente felizes, são vocês que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados, vós, que neste momento estáis chorando, pois haveis de sorrir. Bem-aventurados sois quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando-o execrável por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, pois desta maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos, aos seus nomeados como apóstolos, que a rejeição que Jesus enfrentou nas sinagogas, a rejeição que Jesus enfrentou em relação às lideranças religiosas, parte das lideranças religiosas daquele período, seria a mesma rejeição que os seus discípulos enfrentariam, porque eles viveriam como Cristo viveu, de ser expulso das sinagogas, de terem os seus nomes, dos seus nomes excluídos do hall de membros, né? O sagrado hall de membros das sinagogas, das igrejas, o que criava um obstáculo social, principalmente na vida cotidiana, pequenas cidades, onde a sinagoga era o centro social, o centro cultural e o centro religioso. Jesus está advertindo o seguinte: vocês enfrentarão muitas dificuldades, mas todas elas serão motivos de grande alegria, porque quando isso acontecer, por causa do meu nome. Então, o sofrer neste mundo, nesta vida, por amor a Cristo Jesus, é motivo de alegria. E agora Jesus passa a advertir também os seus discípulos e também entre as multidões que estavam com ele. Jesus começa a advertir. Por quê? Ele falou dos pobres, ele falou daqueles que têm a humildade como característica, a dependência de Deus, a confiança de Deus. Essas pessoas talvez já não tivessem mais meios de procurar médicos e auxílio naqueles dias. Ao ouvirem falar de Cristo Jesus, arriscaram, pegaram o pouco que lhes restava, inclusive de fé, de esperança, e caminharam até Cristo Jesus e viram as suas aflições sendo curadas, as suas enfermidades sendo curadas. Mas também havia as pessoas que estavam em busca de novidades, aqueles que continuavam indo para julgar, para procurar falhas, equívocos. Algumas pessoas se deliciam. Você fala durante 20 minutos, 40 minutos, apresenta 1, 2, 5, 10 textos. Errou 2 concordâncias, o sujeito falará do erro de concordância da palavra que foi mal pronunciada. Algumas pessoas têm esse caráter corrompido, a busca insaciável pelo mal. E Jesus começa a advertir os seus discípulos e, através dos seus discípulos, as pessoas que estavam ao seu redor. Porém, ai de vocês os ricos, ai de vós os ricos, pois já ganharam toda a vossa consolação. A pessoa que tem o seu coração para a riqueza, para o poder, para o dinheiro e se satisfaz com isso e conquistou isso nessa vida, meus parabéns, mas se a sua consolação está no dinheiro, ela está limitada a essa vida. Ai de vocês. Ai de vocês. É claro que essa advertência, ela é válida, ela é verdadeira e pronunciada aos seus discípulos, porque nós temos entre eles ali o de Queriote, o Judas de Queriotes, o falso louvor, aquele que buscava honras para si mesmo, aquele que buscava os seus próprios interesses, era ganancioso, era cobiçoso, era invejoso, caminhou entre os 12
mas nunca pertenceu de fato. Esteve lado a lado com Cristo Jesus, mas nunca se permitiu ser vivificado por Cristo Jesus. Talvez um religioso ativo, muitíssimo empenhado pela causa, muitíssimo dedicado, mas apegado a este mundo, totalmente apegado a esta vida. Ai de vós que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. Ai de vós que agora rides, porque haveis muito de lamentar e prantear. Ai de vós quando todos os louvarem, porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas. Advertências sérias de Cristo Jesus para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Ele condena, ele ataca os ricos em contraste com a existência de pobres e necessitados, porque aquele chamado rico é aquele que tem abundância. Mas muitas vezes o rico, ele não é uma pessoa que é por ser dono de riquezas. Muitas vezes o rico é escravo das riquezas. Nós conhecemos algumas pessoas assim. Não são nem tão ricas assim, mas se comparados a mim, apesar que se comparado a mim, não é difícil alguém ser qualificado como rico. Conhecemos pessoas que têm muitos recursos, muitos bens, têm patrimônio, têm propriedade, têm uma renda muitíssimo elevada, são capazes de retirar dos bancos o dinheiro que lhes convierem, mas preferem viver uma falsa humildade. Preferem viver ali, a alimentação é quase que pobre. Não que as pessoas devam gastar fortunas por uma refeição, é que alguns vivem de uma forma tão mesquinha que até afronta os demais. A pessoa podia comer melhor, mas insiste em não se alimentar melhor. A pessoa podia até se vestir muito melhor, mas insiste em manter uma aparência ali que não corresponde à realidade dela, querendo passar uma imagem. Muito mais interessante seria aproveitar os recursos que possuem abundância, se quer ter uma vida de simplicidade e humildade, e nós conhecemos muitas pessoas que tiveram bens e chegaram a doar metade daquilo que conquistaram aos necessitados. Estava vendo aí um testemunho, um registro, e pessoas assim devem ser louvadas, um cidadão que já na idade já avançada, no auge da sua vida, tendo cuidado dos seus próprios interesses, da sua família, dos seus filhos, do que a ele cabia, a ele pertencia, ele doou 80% dos seus bens para a atividade social, para a ajuda social. Isso não é um homem fracassado, não foi um homem que fracassou, foi um homem muitíssimo bem-sucedido e aceitou a responsabilidade de partilhar uma parte considerável disso em favor daqueles que nada tinham. Outros aproveitam as situações, como era naquele período em Israel e como é hoje em vários lugares do mundo, aproveitam as dificuldades para praticamente escravizar as pessoas e para tomarem delas o pouco que ainda elas possuem. E, nesse sentido, os piores eram os religiosos, que tratavam o povo comum, com profundo desprezo. Tratavam o povo comum com profunda arrogância, com profundo desdém, chamando-os de malditos de Deus, esquecidos por Deus. Ora, Deus, que se apresenta como o Pai de todos, que permitiu que alguns enriquecessem, essas pessoas têm a responsabilidade de compartilhar uma parte. Caso queiram, se não quiserem também, que vivam e morram com as suas fortunas. Mas o plano e o propósito de Deus é de responsabilizar todo aquele que recebe dons, sejam espirituais ou materiais. O compartilhar para a edificação mútua é o propósito da palavra de Deus. Ou que vivam aí nas suas colônias de lazer com muros altíssimos, cercados de segurança, temendo a tudo e a todos. O medo que se instala nas mentes e nos corações de muitas pessoas é decorrente de, às vezes, nada fazerem, intervindo no sentido de equilibrarem a balança, tendo elas o poder para. Deus nunca exigirá de ninguém algo que aquela pessoa não tem condições de realizar.
São poucas as pessoas neste mundo que estão em situação de poder a ponto de equilibrar a balança em favor da justiça. E essas pessoas, quando não o fazem, serão responsabilizadas diante de Deus. E o cristão é chamado a, a essa realidade. Usais, o cuidado. Cuidado com muito aplauso. Cuidado com essa ideia de unanimidade. Se com Cristo Jesus não foi assim, com aqueles que o seguem, também é o risco do aplauso, né? Quando todos estendem a mão, quando todos querem aplaudir. Jesus fala aqui: ai de vós, ai de vocês, quando vos louvarem, porquanto foi assim também que agiram os vossos antepassados com os falsos profetas. Em alguns momentos, as pessoas preferem ouvir a mentira, preferem ouvir algo que justifique os seus erros, os seus equívocos, os seus pecados. O pecado é maligno, o pecado é odioso. O pecado entristece o coração de Deus. O pecado é curável pela fé em Cristo Jesus. Aquele que propõe a cura, aquele que ministra e administra a cura nos nossos corações, é Deus em Cristo Jesus. O que ele exige de volta é que as nossas vidas tenham o objetivo de glorificar e exaltar o nome dele. Uma vida para a glória, para o louvor da glória de Deus, vivendo para o louvor da glória de Deus. Em algum momento vai incomodar. Sim, senhor. Não é possível unanimidade. Unanimidade será quando da instalação, da implantação do reino de Deus por Cristo Jesus, as nações da terra se dobrarão, se prostrarão e reconhecerão quem ele é, quem ele é. E ele conduzirá aqueles que verdadeiramente creem ao reino eterno, à vida eterna. Mas neste mundo, nesta vida, o caminho do aplauso, o caminho da satisfação, o caminho da participação nas alegrias, nos prazeres e nos poderes deste mundo, podem fazer com que o cristão se encaixe nessa categoria de lamento. Ai de vocês que viverem para o mundo e não para mim. Essas são as palavras de Cristo Jesus.